Hoje em dia, você encontra todos os tipos de alimentos no supermercado. Mas qual é o objetivo da indústria alimentícia em facilitar a nossa vida, com alimentos prontos para o consumo? Será que o milho verde enlatado, molho de tomate e ervilha são naturais? Ou é alimentos modificados geneticamente que parecem no gosto e na cor, mas não são os naturais? Descubra agora o que a indústria alimentícia e a elite querem com isso logo após a vinheta. Nos dias de hoje, com um tempo muito corrido e com bastantes tarefas, durante o dia procuramos ganhar tempo em tudo o que fazemos. Assim também é na hora de almoçar, jantar ou lanchar. O problema não está em ganhar tempo, e sim no alimento que você compra e consome. Você já percebeu a diferença de qualidade e de sabor quando você vai para a roça e come uma fruta, legumes ou um simples leite tirado na hora da vaca? Pois então, os alimentos das cidades grandes estão todos contaminados com agrotóxico. Você acha que está comendo um alimento natural, porém ele está totalmente alterado geneticamente. Não acredita, né? Você já ouviu falar em alimentos transgênicos? Alimentos transgênicos são alimentos produzidos com base em organismos que, através das técnicas de engenharia genética, sofrem alterações específicas no DNA. É isso mesmo, os alimentos são modificados e sofrem mutações e vai direto para a sua mesa para você consumir. O arroz, milho, frutas, queijos, biscoitos, etc. não é de fato original. O gosto é parecido, o cheiro também, porém não é. Observa quando você for ao supermercado fazer compra e veja na embalagem esse símbolo aqui. Isso significa que o alimento é transgênico e que ele é completamente adulterado. Isso no futuro será completamente danoso e acarretar várias doenças, inclusive um câncer. Como você acha que um leite industrial dura meses e o natural no máximo 3 dias? Por causa das químicas e adulteração natural do produto. A fruta e legumes que você consome dos grandes centros são contaminados com veneno, cheio de agrotóxicos, onde mata toda a vitamina da fruta e legumes. Meus amigos, as informações que vocês estão para testemunhar, de todos os meus anos de pesquisa, é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante dos nossos olhos por todo esse tempo. Este é o último segredo. E está para ser exposto. Eu tenho centenas de documentos do governo, livros e artigos. E por mais de 80 anos, a elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água para causar doenças e esterilizar a população por propósitos eugênicos. Está tudo coberto no livro Ecociência, escrito pelo casar da Casa Branca, John P. Holdren. Ele fala sobre um estado policial planetário para conduzir uma esterilização forçada. Ele também fala de sistemas químicos ocultos na água e alimento para esterilizar a população. Isso foi escrito há décadas atrás, mas de repente as coisas deste livro estão em todas as notícias. Eles estão vendendo coisas ruins ao público como uma coisa boa. Você vê aqui diante de vocês o que uma pessoa comum compraria no supermercado, mas todas as coisas aqui são ruins para você. Porque a maior parte disso tem compostos químicos artificiais adicionados, os quais são extremamente tóxicos e ruins para a sua saúde. E eles sabem disso o tempo todo e eles aprovaram tudo isso para o seu uso. Vamos começar com o aspartame. Se você for no mercado agora, não conseguirá comprar nenhum produto de qualquer tipo, até mesmo uma goma de mascar açucarada que não tenha sido adicionada aspartame nela. Nos anos 70, tentou-se aprovar aspartame nos alimentos o tanto que puderam, e levou 3 tempos diferentes. Porque nos estudos realizados com macacos alimentados com grandes porções de aspartame, eles morreram e contraíram câncer. Agora temos artigos na mídia de massa e mais estudos da União Europeia mostrando baixa taxa de nascimentos prematuros e deformidades para mulheres que bebem asparamate em refrigerantes, como Coca-Cola Zero.
O que é asparmate? Asparmate é subproduto da bactéria E. coli. Eles a engenharam geneticamente, alimentaram-na com lixo tóxico e então ela defeca o aspartame, que ao entrar no nosso organismo através do que comemos e bebemos causa danos impronunciáveis. O aspartame causou câncer cerebral. Estudo do FDA, aspartame causou convulsões. Adoçante com aspartame ligado a leucemias. Segurança de adoçante artificial colocado em dúvida. Efeitos colaterais do aspartame. As indústrias têm adicionado isso propositalmente e há muitos outros aditivos também. Bem, vamos seguir adiante e sair do aspartame. E falar sobre McDonald's e Chicken McNuggets. Eu me lembro que há 10 anos atrás estava lendo notícias de saúde e eles estavam alegando que havia plástico sendo usado como coisa normal. Basicamente um tipo de silicone estava no Chicken McNuggets. Também outros produtos anunciados continham. É ilegal em outras nações do mundo adicionar esses químicos na comida. Mas no McDonald's não é. O grande segredo é que tudo isso tem sido feito propositalmente pelo FDA. Veja todas as drogas que eles aprovaram e depois surge que eles aprovaram sem saber quando essas drogas causam ataques de coração e câncer. Fluoreto na água. Nas audiências da corte de Nuremberg, surgiu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento de água, nos campos de trabalho e campos de concentração, para fazer a população mais dócil e controlável. Há centenas de estudos em universidades que provam isso mesmo antes de Hitler atingir o poder. Esta é a forma de medicação forçada. Eles admitem que 1 parte por milhão de fluoreto de sódio mais do que dobra as chances de câncer dos ossos em garotos e homens, conforme tem sido publicado nas últimas décadas. O governo e a indústria não colocam fluoreto apenas na água, mas iniciou a adicionar ele em milhares de produtos como água infantil, cereais matinais misturado com a fórmula deles. Eles começaram a adicionar 900 partes por milhão em coisas como ovo em pó. Isso causa redução na visão e também aumenta a esterilidade ou a falta de fertilidade. Criminalmente, o fluoreto de sódio tem sido adicionado em milhares de produtos que você consome no dia a dia. Falaremos dos aditivos alimentares daqui a pouco. Enquanto isso, eu quero lhe falar dos organismos geneticamente modificados. Você sabia que por muitos anos o povo tem comido carne clonada, incluindo de porco e outras formas de carne? Vamos ver primeiro o salmão. Grandes estudos em universidades concluíram evidenciando que um tipo de salmão geneticamente modificado, na verdade, são espécies cruzadas com outros animais. E quando esse peixe é introduzido no meio natural, dentro de 40 gerações, todo salmão natural estará extinto. E o FDA aprovou isso. E eles vão permitir a liberação desse peixe transgênico no meio selvagem, que sequer é um salmão. São espécies cruzadas, uma quimera. Ele é uma mistura como algo da ilha do Dr. Moreau, algo como um pesadelo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, também começando na Europa e Canadá, é engenhado geneticamente. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho. Então os insetos não vão comê-lo. Se os insetos não podem comer isso e viverem, o que você acha que aconteceria com os humanos e ratos de laboratório comendo isso? Há literalmente centenas de estudos mostrando, não apenas da Monsanto, mas de outras grandes companhias de milho, como o milho produzido pelas maiores companhias de milhos do mundo tem sido ligado à falência de órgãos em animais de laboratório. Estudos mostram ainda aumentos massivos de esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas do milho, mas sementes geneticamente modificadas de algodão da Monsanto. Estudos na Índia, Alemanha e Estados Unidos mostram conclusivamente que alimentadas com sementes de algodão retiradas das culturas de algodão de variedades geneticamente modificadas, as vacas estavam tendo deformidades, elas tinham baixa taxa de natalidade ou, em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que tem na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão geneticamente modificado.
Estudos mostram ainda que plantas engenhadas geneticamente estão matando abelhas e borboletas monarcas. E eles não param por aí. Agora dizem que vai surgir um mosquito engenhado geneticamente. Ele é a prova de malária e será lançado na biosfera. O código genético do planeta está sendo roubado por um domínio hostil das corporações. Muitos anos atrás, um executivo da Monsanto foi destacado pelo National Geographic dizendo que a morte é o programa deles, que eles querem basicamente ter as suas culturas e os seus organismos, dominarem toda a biosfera desse planeta. E as maiores companhias de engenharia genética focavam principalmente em 8 maiores plantações alimentícias do mundo. Agora eles estão gastando em centenas e centenas de plantas, literalmente mudando o código genético do planeta. Será isso uma ditadura genética? Isto é vandalismo genético, e é por isso que os Rockefellers, a ONU e gigantes de organismos geneticamente modificados estão construindo cofres de sementes gigantes em todo o mundo, não apenas no Círculo Ártico. E eles admitem que estão fazendo isso em caso de tudo isso ser fora do controle. É um tipo de Arca de Noé. Todos esses grupos falsos ambientalistas nem reclamam disto, eles sequer falam da verdadeira degradação do meio ambiente, eles querem taxar o dióxido de carbono da exalação humana. Eles planejam desesperados em conduzir a fotossíntese com isso. Como a sociedade industrial, eles controlam cada face de nossas vidas. Esse é o grande segredo. Isso é um programa de redução da população através da contaminação dos alimentos e da água. Isso é uma epidemia. O número de espermas caiu no mundo ocidental. Até o próprio governo tem previsto que na próxima geração quase todos os homens e mulheres serão estéreis. Essa é a religião globalista. Esta é a filosofia deles. Eles querem o planeta para eles sozinhos. A ONU declarou seu plano de redução da população em 80%. Ted Turner chama-nos de comedores inúteis e diz que 80% do mundo precisa morrer. O príncipe Philip diz que gostaria de voltar na reencarnação como um vírus para matar a maioria da população do mundo. O Dr. Hal Bianca e Peter Senior, em todas as notícias, nos diz que devemos ter apenas um filho porque mais de um é ruim ao ambiente. A recessão da natalidade é boa para diminuir as emissões de carbono, diz a mídia. Este é o grande segredo. Vivemos em uma ditadura científica. Os Estados Unidos e a Inglaterra são o epicentro de tudo isso. E eles estão espalhando mundialmente. Lembre-se de exames secretos, da esterilização secreta acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Lembre-se do que Hitler fez. Ele aprendeu tudo isso com os eugenistas e da família Rockefeller dos Estados Unidos. Esta é a cultura da morte que tem sido induzida em você e sua família. E mesmo que você pense que o mundo está superpopuloso, você precisa entender que você é alvo de tudo isso, inclusive escolhido como alvo propositalmente. Sim, meus amigos, isso é real. A mídia tradicional não vai denunciar os esquemas das grandes indústrias, e muito menos o plano da elite, que é a redução populacional e o controle do gado. Bem-vindo à nova ordem mundial, onde que você é o rato de laboratório da elite. Acorde, veja que eles dominaram tudo: a mídia, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, a religião e política. Fuja desses enganos e escravidão moderna. Abra seus olhos e veja que o príncipe desse mundo, Satanás, laçou a humanidade desde o começo. A vida plena e verdadeira será com o nosso Criador, ao lado do nosso Salvador, onde não haverá corrupção e nem escravidão. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Saia da matrix do sistema. Deus te abençoe. Antes de você fechar esse vídeo, curte e compartilhe esse vídeo para que você possa nos ajudar. E se você não é inscrito do canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E não deixe de comentar, sua opinião vale muito.